Ilustres amigos do canal, tudo bem? Qual é o interesse dos grandes bancos, os fundos de investimento, fundos de pensão, pelos títulos do Tesouro? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje e retiraremos uma dúvida de você, internauta, bem interessante. Vini Invest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. Essa aqui é a nossa playlist que nós falamos sobre os leilões do Tesouro Nacional, a oferta de títulos pelo Tesouro para os grandes investidores. E por que isso é importante? Para você entender muito bem a relação de oferta, ou seja, do interesse no nosso governo em ofertar títulos para o mercado, ou seja, ele quer alongar a nossa dívida, mas ao mesmo tempo oferecer títulos que paguem cada vez taxas menores, mas ao mesmo tempo nós temos que conhecer o apetite dos grandes investidores financeiros. Por isso é importante você entender essa relação de oferta e de demanda. É o governo e os grandes bancos para você entender melhor. Vamos começar então falando dessa relação em relação ao Tesouro Selic, a LFT, para 2027 e 2030. Veja aí, o Tesouro ofertou 1 milhão de títulos nesse leilão e 1 milhão de títulos foram comprados. 100% da oferta foi comprada, assim como no leilão anterior, que na realidade foi bem baixinho a quantidade de títulos. Veja que para 2030 essa relação também foi muito parecida. Em outras palavras, foi oferecido mais de 1 milhão de títulos e quase 100% foi comprado, assim como no leilão anterior. Resumindo para você sobre o pós-fixado, em termos de oferta, o governo subiu aí essa oferta para o título curto e, consequentemente, subiu para a oferta total. Então, ofereceu mais títulos. É um título sempre muito procurado pelo mercado financeiro. Ponto 1. E o mercado financeiro comprou praticamente tudo. Veja, continua sendo o título mais desejado. O que o Tesouro Nacional ofertar, os grandes bancos compram desse título. Anotou aí? Vamos para o segundo ponto. Vamos falar agora dos pré-fixados. E aqui nós temos 4 vencimentos principais. Vamos começar falando para abril de 2025. Veja que o Tesouro ofertou 2 milhões de títulos. 100% foi comprado com uma taxa de 9,94 para abril de 2025. Isso implica dizer em uma Selic de 9,75. Veja, implícita é essa Selic, mas o mercado financeiro, o mercado de juros futuros, não está precificando essa taxa de 9,75. Está mais próximo ali de 10. Mas convenhamos, é uma diferença mínima de 0,25 ponto. Então, ou vai ser 10 ou vai ser 9,75. Em outras palavras, a Selic cai em 2024 e em 2025 vai ter discreta queda. Isso aí é a expectativa que eu estou trazendo para você, mas elas podem mudar diante de cenários diferentes, como eu venho falando semana após semana. Vini, que cenário é esse? O cenário atual é de queda da taxa de juros e de controle da inflação. Esse é o cenário básico que nós estamos aqui no Brasil. Agora, se nós tivermos mudança no cenário internacional, como por exemplo uma grande recessão, PIB caindo, economias desandando, o que os governos fazem é rapidamente reduzir a taxa de juros para estimular a economia a rodar novamente. Esse aí seria o segundo cenário, um cenário alternativo de recessão mundial. Como nós temos também um cenário de inflação. E aí, se tivermos inflação, provavelmente essa taxa de juros não vai cair tanto assim. Eu não diria nem que vai aumentar, eu diria que não vai cair. Talvez esse seja o cenário mais provável. Mas continuando, vamos olhar os outros vencimentos de pré-fixado, porque o Tesouro Nacional lançou pré-fixados mais longos e pode ser uma dica aqui para o nosso Tesouro Direto. Geralmente, janeiro ou fevereiro, o Tesouro Direto altera os títulos do Tesouro e geralmente numa segunda-feira. Por isso, fica atento aí nesses meses, porque se mudou o vencimento para os grandes investidores, talvez para mim e para você, pessoas físicas, também tenhamos alterações. Vamos lá. Para abril de 2026, o que nós tivemos? A taxa praticamente inalterada. O que mudou foi a oferta. Reduziu um pouco.
mas foi 100% comprado o pré-fixado 2026. Para 2028, nós tivemos o aumento da oferta em 500 mil títulos, mas também tivemos tudo comprado. O que eu chamo a sua atenção, e olha para cá agora para você entender, é que veja, para abril de 2026, nós estamos com a taxa de 9,90, uma taxa já subindo em relação ao anterior que eu te mostrei, que era abril de 25. Para janeiro de 28, subindo mais ainda, 10,25% a taxa. O que eu quero dizer com isso é que se a taxa está subindo, a taxa Selic também está subindo, porque uma é parâmetro para outra. Já para 2030, que é o pré-fixado mais longo no leilão do Tesouro Nacional, nós tivemos a manutenção da oferta, mas a taxa subiu novamente, saiu de 10,55 para 10,99. Em outras palavras, os juros de longo prazo está subindo a expectativa. Provavelmente houve um estresse nessa semana, algo discreto, mas subiram as expectativas de juros futuros. E no Clube de Membros eu explico melhor isso, caso você tenha interesse. Fica o convite para você entrar. Clica aí no link da descrição desse vídeo e você vai compreender melhor. Vamos falar agora do pré-fixado aqui e agora o gráfico dele para você entender. Olha aí, as taxas inclinando ao longo desses últimos 4 leilões. Desde o último leilão de 23, nós verificamos um fundo e as taxas começando a subir. Eu ainda acredito que é um ajuste momentâneo. Essas taxas subiram um pouquinho e agora vão fazer um leve ajuste para baixo em breve, provavelmente aí em fevereiro. Falando agora do pré-fixado com juros semestrais, os vencimentos para 31 e 35, títulos longos, o Tesouro manteve a oferta e foi 100% vendido. Veja que a taxa também subiu de 10,56 para 10,69, aproximadamente 13 pontos base. Assim como para o pré-fixado com juros semestrais 2035, saiu de 10,72 para 10,85. Repara que nesse caso a oferta subiu bastante. Semana passada foram 150 mil títulos, agora 500 mil e o mercado comprou tudo. Vamos finalizar falando dos juros semestrais e explicar a dúvida que eu te falei do internauta. Tá aqui para você IPCA com juros semestrais. Lembrando que no leilão do Tesouro Nacional, que essa oferta para as instituições financeiras, não tem o IPCA principal. IPCA principal é só para mim e para você no Tesouro Direto. Foram 3 vencimentos nessa semana, 29, 35 e 60, que são os novos vencimentos em 2024. O único que não foi 100% comprado foi o IPCA 2029. E aqui foi a pergunta, Vini, se os grandes investidores estão comprando mais pré-fixado, significa que é hora do pré-fixado? Calma lá, eu falei para você que tem uma relação de oferta e de demanda. Imagine que você está precisando de dinheiro. Você vai oferecer aquele de recurso para alguém e essa pessoa está realmente desejando para o recurso. Você que vai emprestar o recurso, você vai avaliar qual é aquele tipo de recurso que você vai emprestar. Em outras palavras, o Tesouro Nacional oferta aquele que ele acha que, primeiro, vai ter demanda. Pré-fixado e Selic geralmente tem uma demanda bem interessante. Historicamente tem sido assim, principalmente agora com expectativa de queda na taxa de juros. É por essa razão que ele tem ofertado mais e o mercado tem comprado mais desse jeito. Só que você tem que olhar não os números absolutos, mas sempre em termos percentuais. Por que eu estou dizendo isso? Se o Tesouro oferecesse mais Tesouro IPCA, eu acredito que o mercado estaria comprando. Por quê? Porque ele também poderia utilizar então desse tipo de estratégia de guardar esse título ou mesmo ofertar no mercado secundário. Veja, essa é a minha opinião. Se tivesse mais oferta de IPCA com juros, o mercado compraria, mas não é interessante nesse momento para o Tesouro Nacional. Então repara aí, os 3 títulos, nós tivemos aí uma oferta muito pequena para o histórico que nós temos desses títulos. E somente o título curto não foi 100% comprado. Por quê?
Provavelmente o mercado não gostou da taxa curta ofertada, comprou aproximadamente 80% dos 750 mil títulos ofertados. Já para 2035 e 2060, surpreendentemente 100% comprado no título mais longo. Isso é muito raro de acontecer. Meus amigos, essa aqui foi a minha opinião. Fica atento, você tem sempre que olhar a relação de oferta e de demanda e principalmente olhar para os percentuais e não para a quantidade de títulos. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que acompanhe os grandes investidores. Eles te mostram muito como o mercado funciona. Um abraço e até o próximo vídeo.